Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos, minha família, eleitos e preciosos do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal do pastor Leonardo Chagas. E você já pode se inscrever no canal. Digite lá no YouTube, PR Léo Chagas, se inscreva no canal, já curta esse vídeo e se puder também, vou ficar muito agradecido por isso, compartilhe também, para que o canal possa crescer cada vez mais e mais pessoas acessarem esse conteúdo, o conteúdo da graça de Deus, e também com alguns vídeos sobre a história do cristianismo. Meu intuito neste canal é produzir conhecimento para a sua vida, para que todas as pessoas possam realmente conhecer Jesus da graça de Deus e como tudo isso aconteceu, como tudo isso se deu na história do cristianismo. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a igreja pós-apostólica. No último vídeo que eu publiquei, eu falei sobre a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, quando eles receberam a grande comissão de Jesus de pregar o evangelho limitando-se a Jerusalém, e depois Deus separa o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Hoje eu vou falar sobre a igreja pós-apostólica, ou seja, a igreja após a morte dos apóstolos. A igreja que foi sendo desenvolvida depois que Mateus, Marcos, Lucas, João, que provavelmente foi o último apóstolo que morreu, eles partiram para a glória. Então, os homens que receberam esse evangelho começaram a propagar este cristianismo por todo o Império Romano. A igreja pós-apostólica, ela começa no ano 100 depois de Cristo, aproximadamente até o ano 313, quando o imperador Constantino, ele adere o cristianismo como religião do Estado. No ano 313, ele promulga o Édito de Milão, que foi um édito que dava o fim às perseguições romanas no Império Romano ao cristianismo, porque a religião cristã era ilícita. Teria que adorar os deuses pagãos, adorar o imperador César, e Constantino, no ano 313 aproximadamente, depois Teodósio, ele oficializa o cristianismo como religião do império. Mas até o ano 313, o Édito de Milão, o imperador Constantino, ele dá o fim à perseguição do cristianismo, e o cristianismo deixa de ser perseguido. Mas essa era pós-apostólica, como eu falei em perseguição, ela realmente foi uma era de grandes perseguições. Aqueles que estavam promulgando o cristianismo, aqueles que estavam levando o cristianismo à frente, foram muito perseguidos, principalmente pelos imperadores romanos. Você pode ver na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 59, o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir? Você está aprendendo nessa aula aqui. O primeiro mártir foi Estevão. E Paulo consente na morte de Estevão. Olha aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Esse homem foi morto. Esse homem foi morto porque ele estava divulgando o cristianismo. O apóstolo Tiago também morreu ao fio da espada. Esses homens sofreram grande perseguição, principalmente no ano 64, que foi o auge dessa perseguição, através do imperador Nero. Inclusive Tácito, que foi um historiador romano, um erudito romano, ele fala sobre isso. O imperador Nero, ele levou à morte o apóstolo São Paulo e o apóstolo Pedro. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Isto era pós-apostólica. Foi intensas perseguições. Pedro morreu, Paulo foi decapitado. Nero colocou culpa nos cristãos pelo grande incêndio que aconteceu na cidade de Roma, nos arredores de Roma. Eram casebres, eram insalubres naquela época, aquelas casas, aquelas redondezas, e pegou fogo numa casa que o próprio Nero, segundo os historiadores, colocou
fogo e culpou quem? Culpou os cristãos. Foi uma intensa perseguição com Nero, Domiciano, Galério. Portanto, foi um período difícil, um período de 250 anos de grandes perseguições. Olha aqui Tiago, o que aconteceu com Tiago, Atos capítulo 12, versículo 2, você pode acompanhar comigo. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago morreu através dos judaizantes, através dos romanos que perseguiam Estevão. Vários cristãos naquela época da perseguição foram para o Coliseu e lá foram mortos através de animais, de feras. Isto alegrava o imperador. Então a era pós-apostólica foi uma era que também teve a grande estrutura da igreja. A Igreja Universal. Quando eu falo Igreja Universal, Igreja Católica, ainda não era instituição católica como nós conhecemos hoje. Era um grupo de pessoas que acreditavam na Trindade Celestial. Que posteriormente essa Trindade é questionada. E ela é questionada até hoje. Começou a ser feita, promulgadas as grandes cidades do cristianismo. Porque qual eram as grandes cidades daquela época? Era Alexandria, era Roma, Antioquia. Então, o que aconteceu? Foi sendo ali promulgado, estruturado os bispos da Igreja Católica Romana. Isto era pós-apostólica. Por exemplo, podemos citar Policarpo de Esmirna. Sabe quem foi Policarpo? Policarpo foi um cristão de Esmirna, que conviveu com o apóstolo João, Clemente de Roma, Irineu de Leão, Lyon ou Lyon, da cidade de Lyon, da França. Estes homens lutaram para defender o que hoje se diz o cristianismo. É claro que esses patriarcas, esses pais da igreja, inclusive o estudo dos pais da igreja significa patrística, estes homens falharam muito. Esses homens falharam muito, mas também tiveram grandes acertos. Grandes acertos. Então nós temos Tertuliano de Cartago, que foi aquele que idealizou, junto com outros pais da igreja, a doutrina da Trindade, a qual eu não acredito, eu refuto, porque eu acredito na triunidade, num Deus Pai, num Deus Filho e no Espírito Santo, um Deus só em 3 manifestações. Um Deus em 3 manifestações, em Pai, Filho e Espírito Santo. Não a Trindade, não o trinitarismo que os pais da igreja idealizaram. Este momento da igreja pós-apostólica, após a morte dos apóstolos, foi um momento onde os primeiros escritos, com a expansão da igreja, foram sendo feitas. Inácio de Antioquia, como eu falei, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Orígenes. Ali foi sendo feito e foi sendo promulgado a literatura cristã. A literatura cristã, foram analisando as cartas que estavam percorrendo na igreja e as cartas que estavam percorrendo, as primeiras cartas que percorreram na igreja pós-apostólica foi as cartas de Paulo. As cartas de Paulo. Primeira carta de Paulo Tessalonicenses é a primeira carta do Novo Testamento e eles analisaram muito bem. Claro que foi sendo, cada um com a sua visão, foi formando a igreja, que hoje é a Igreja Católica Romana. Então essa foi a era pós-apostólica. Teve o início da arte, as primeiras heresias também foram sendo feitas. As primeiras heresias começaram a percorrer e a igreja sentiu realmente a necessidade de fechar um cânon, que é o cânon do Novo Testamento, porque muitos escritos chegaram para perturbar e para denegrir aquilo que os apóstolos escreveram. O gnosticismo, por exemplo. Então esse período da era pós-apostólica, após a morte dos apóstolos, que aproximadamente foi no ano 100, foi formado o escopo da igreja, principalmente da igreja romana. Então, esse assunto é muito importante, porque este assunto é a história do cristianismo.
o cânon bíblico foi desenvolvido. E hoje nós temos o Novo Testamento por causa também desses grandes homens que fundaram a Igreja Universal. Grandes homens que acertaram em muita coisa. Por exemplo, um grande pai da Igreja, claro, bem posteriormente, já no século IV, Agostinho. São Tomás de Aquino e Agostinho é a base da Igreja Católica Romana. Mas Agostinho ele falou da predestinação, a qual João Calvino posteriormente bebe desta fonte. Então, muitos estudos nós vamos ter. Espero que você tenha gostado um pouquinho sobre a Igreja Pós-Apostólica. Em breve vamos estudando e trazendo mais vídeos importantes da história do cristianismo e da graça de Deus para você. Não esqueça de se inscrever neste canal. A sua inscrição é fundamental para o crescimento da igreja. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Até mais.